Olá, como vão? Espero que bem. Nesse momento dessa pandemia, das últimas notícias que estamos vendo nos telejornais, internet, enfim, estar bem é um grande privilégio. É a gente buscar o nosso equilíbrio, a nossa paz, né? Mediante tantas coisas ruins que estamos assistindo ultimamente. Se tá difícil para nós que estamos acompanhando de longe, imagine para as pessoas que estão vivendo isso de perto, né? Para as vítimas, realmente. Tanto as pessoas que estão ficando doentes, as pessoas que perderam familiares e amigos, seus amores, para outras coisas que não apenas o coronavírus, né? Como temos assistido ultimamente o assassinato daquele rapaz nos Estados Unidos e recentemente aqui perto em Recife a morte trágica e estranha daquele menino de 5 anos, né? Isso nos paralisa e nos faz refletir, né? No mínimo, eu acredito que isso faça a gente parar um pouco, frear nossa vida e refletir e nos perceber diante de tudo isso, né? Então, para início de conversa, eu pensei em fazer uma questão, vou deixar uma questão aqui simples. Se vocês sabem reconhecer os sintomas físicos da angústia, para além daqueles sintomas a tristeza, a vontade de chorar, o desânimo, os sintomas físicos da angústia, alguém aqui já sentiu? Você sabe reconhecer quando você está sentindo angústia? Sabe aquela descrição de pessoas que falam assim, eu senti faltar o ar, eu senti doer meu coração. Isso é real, gente. Quem sabe reconhecer a angústia, já passou por um momento assim, sabe que dá aquele aperto no coração. Ele acontece mesmo. Parece que tem um peso, algo pressionando o seu tórax, né, peito ou pulmão, não sei bem precisar agora. E sabe aquela sensação de algo fechando assim na garganta, algo trancando para ficar mais fácil? Vocês já sentiram vontade de chorar em um lugar em que não queriam chorar? A gente sente isso aqui doer, a garganta dói. Isso é um sintoma físico da angústia, quando você sente angústia. Por que eu tô falando isso? Porque aquela frase que ficou imortalizada, né, na história daquele homem negro, o George Floyd, que ele falou para o policial, I can't breathe, eu não posso respirar, eu não consigo respirar. Isso descreve bem o que estamos vivendo ultimamente. Muitas pessoas, a gente não está conseguindo respirar. Olha que curioso, no momento em que um vírus que ataca principalmente as vias respiratórias está assolando o planeta, um homem é assassinado, ele fala uma frase que explica tantas outras coisas, né? Explica a pandemia, explica o que nós estamos sentindo dentro de casa, I can't breathe, né? Explica o que nós estamos sentindo quando nos paramentamos. Eu que trabalho na área da saúde, eu sei quando a gente coloca muitas máscaras e aquele face shield, a gente não consegue respirar bem, né? Tudo fica embaçado. Então é uma frase que serve para muitas coisas. Serve também para a gente sentir
essa angústia, né? Pra gente descrever essa angústia. É que brief a gente não respira quando estamos angustiados, quando nós estamos angustiados. A gente não raciocina, porque quando falta oxigênio, da hipóxia, né? Falta de oxigênio no cérebro, a gente também não consegue raciocinar bem, a gente fica fraco, a gente desanima. Então não precisamos ter passado pela experiência do George Floyd. Claro que, meu Deus, que coisa cruel, que coisa sofrida aquele homem passou. Mas em cada um de nós, no nosso cantinho, nós estamos sentindo um pouco daquilo. E aquilo me fez pensar um pouco sobre o racismo, não só a mim, como muitas pessoas, né? Eu nunca achei que eu fosse racista. Graças a Deus, minha família, eu tive uma criação, uma educação em que eu não tive, eu não fui alimentada para ser uma pessoa racista. Eu não fui educada para ser uma pessoa racista. Né? Agradeço muito aos meus pais por isso, até a minha família, a minha história. Eu tenho negros na família, sem sombra de dúvidas, eu não seria criada para ser uma pessoa racista. Eu tenho um grupo de amigos que são negros da África. Eles não estão perto de mim, obviamente, né? Cada um no seu país, quer dizer, eles são de Moçambique. Eu os conheci numa viagem que eu criei a oportunidade de fazer uma viagem para a França, para estudar francês, durante um mês. E lá eu conheci esses amigos de Moçambique, né? Isso facilitou porque eles também falam português e a gente criou um vínculo. Também conheci alguns brasileiros, mas curiosamente a gente se afastou. Eu não mantive contato com os brasileiros, mas com os moçambicanos sim. Eu tenho um deles, inclusive, está morando atualmente na Alemanha e é um grande amigo meu. A gente, quando se telefona, a gente fala por telefone e a gente passa horas assim falando. Não é sempre, mas quando acontece, assim, a gente passa horas falando. E ele é simplesmente uma das pessoas mais lindas que eu tenho na minha vida. Eu posso dizer isso com toda certeza. Né? Tem outra amiga minha também que ela está em Moçambique. A gente se fala sempre com frequência. Ela tá, inclusive, grávida, esperando seu primeiro filho. E, assim, tô muito feliz por ela. Tem outro amigo também desse grupo que recentemente até mandou um livro pra mim. Ele mandou através de um amigo dele que veio para o Brasil. Ele mandou. E daqui mesmo do Brasil, o amigo dele me enviou através do correio. Enfim, a gente mantém... Eu tenho amigos, né, de verdade, assim, guardados no meu coração, negros. Então eu acho que eu não tenho racismo. Mas isso me fez refletir, né, esses últimos acontecimentos. E tem um texto da Kate, né, que é a criadora e a pessoa que faz, a idealizadora e a pessoa que faz um podcast que eu tenho escutado muito ultimamente, que é o podcast Projeto do Coração. Que ela fez uma postagem no Instagram e ela disse assim: eu crio 3 filhos brancos. Ela diz mais ou menos assim, né? Não vou dizer exatamente como ela fala. Ela diz mais ou menos assim: eu crio 3 filhos brancos numa sociedade que dá privilégios às pessoas por serem brancas, né? E que não deveria ser assim. E por mais que eu me esforce para educá-los bem e fazer eles serem cidadãos conscientes que a cor da pele não dá privilégios, e por mais que eu leia livros ou que eu escute coisas edificantes, né, isso não é o suficiente. Então ela diz assim: eu preciso estudar mais,
sobre o racismo e eu preciso lutar contra isso, por mim, pelos meus filhos. Isso, assim, me tocou profundamente, porque também eu tenho um filho novo, né, um bebezinho, mas ele vai crescer e ele vai crescer nesse mundo, nessa sociedade. Se a gente não transformar isso agora na gente, dentro da nossa família, na nossa casa, ele vai crescer e não vai ser uma pessoa não só não racista, né? Uma pessoa que não é racista. Eu quero que ele seja uma pessoa antirracista. Por quê? Né? É um movimento que fala um pouco da gente, assim, da nossa história também. Às vezes a gente fala coisas sem nem se dar conta, né? Que trazemos dentro de nós esse racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? O racismo que está nas entrelinhas, né? Na estrutura, nas bases da sociedade. Então, assim, você diz, eu não sou racista, mas em algum dia você faz um comentário, por exemplo, você vê uma pessoa na rua e diz assim, uma pessoa que tem dinheiro, no caso, e você olha pra ela e diz assim, nem parece uma pessoa rica, nem tem cara de rica, né? É uma pessoa que tem cara de pobre. O que é isso, uma pessoa que tem cara de pobre? Né? Que aspecto é esse daquela pessoa que faz você fazer um comentário desse tipo? Ou então quando você vê uma notícia na TV e vê um ladrão, uma pessoa que cometeu um crime, e você diz assim, olha, nem parece um criminoso, né? Por que não parece um criminoso? O que isso significa? Uma pessoa que está bem vestida ou que tem a pele clara não parece um criminoso, e uma pessoa que tem a pele escura, está mal vestida, parece criminoso. O que é isso, assim? Que tipo de aparência faz você pensar ou comentar coisas desse tipo, né? Então, são coisas pequenas que a gente comete no nosso dia a dia, falas, pequenos pensamentos que acabam revelando esse racismo estrutural dentro de nós. Então, é contra isso que eu quero sugerir esse combate, né? A gente se autoanalisar, se avaliar e modificar certas coisas. Tá, Daisy, mas não é fácil mudar o pensamento de um dia pra noite. Não tô dizendo isso, que é fácil. Eu tô dizendo pra você parar e pra você refletir antes de dizer ou de... Não digo de pensar, mas antes de dizer qualquer coisa em um grupo, à mesa, né, em família, pra gente ter esse cuidado. Porque isso vai colando na gente. Então, eu tenho um filho pequeno, principalmente. Eu não quero fazer comentários, nem que ele escute comentários que aquilo vá dando um pouco de racismo, de preconceitos, de coisas a ele como pessoa, como sujeito. Então, eu pretendo trabalhar isso na educação dele, na minha reeducação, né, como pessoa, como profissional. Mas como que a gente vai parar, vai refletir, né? Às vezes a gente tá ansioso, fala coisas sem pensar. Gente, é uma coisa que eu tenho buscado muito na minha vida, é refletir sobre tudo que eu vou fazer, né? Eu acho que as coisas que a gente faz, elas têm um alvo, elas têm um sentido. Então, elas não são feitas por nada, não vêm de nada, de nenhum lugar e vão chegar a lugar algum. Elas partem de algum lugar e vão chegar em outro, né? Então, nesse processo da gente fazer as coisas com mais serenidade, com mais reflexão, certo? É muito difícil a gente ter esse controle sozinho. E voltando um pouco para a história do George Floyd, daqui a uns anos, ele vai ser considerado um mártir, um mito. A história dele tem transformado a gente, né?
Isso me lembra muito a história de uma outra pessoa que modificou muito a história da humanidade, né? Que é a história de Jesus. Claro que Jesus tem o seu lado divino, né? Na minha concepção, ele é divino, ele é Deus, né? Que veio até nós e ele veio passar ensinamentos pra gente como seres humanos. Mas ele, enquanto ser humano, ele sofreu, né? Ele sofreu chacotas, ele sofreu repressão, ele sofreu preconceito, ele sofreu violência, né? E ele morreu violentamente. E a morte dele, eu não vou fazer aqui uma comparação 100% com a morte de George Floyd, mas tem as mesmas nuances, né? De alguém que morreu para transformar o mundo, para transformar a humanidade. Então, Jesus, pense em Jesus, né? Quando for fazer algo, quando for se comportar de alguma forma, se você crê, né, em Jesus, se você busca conhecer a história de Jesus, busque em Jesus o exemplo. Pensa assim, se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele faria? Se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele diria? Certo? Sim, eu tenho esse lado da espiritualidade, de busca, eu sou cristã, certo? Isso é uma coisa muito presente na minha vida. Eu não misturo isso nos meus atendimentos profissionais. Eu acho que isso é algo mais pessoal meu, mais particular. Eu tô falando aqui, tô me abrindo, porque nesse momento de grandes tristezas e desolações que nós estamos passando, eu acho importante afirmar essa minha fé e dizer que isso que tem me ajudado muito, né? Claro que a parte profissional é muito importante, você procurar ajuda. Se você não está se sentindo bem, você procurar ajuda terapêutica, psicólogo, psiquiátrico, outros tipos de terapias que você se sinta bem, né? Uma meditação, alguma coisa do tipo. Mas eu preciso falar da minha experiência pessoal. Nesse momento, isso que tem me ajudado a suportar as dores do mundo. Sem contar que a terapia é importante para você se autoconhecer, para você se melhorar, mas assim, se aceitar, se autoaceitar, né, principalmente, e aprender a lidar com suas dificuldades, aprender a reconhecer o que é seu, o que é do outro. Tem muitas vertentes aí que a psicoterapia ela modifica na sua vida. Mas ela não promete felicidade, né? Não existe essa promessa. E na minha concepção pessoal, a felicidade ela vem de um lugar mais distante, mais longínquo. Ela não pertence ao plano físico, né? E nem é um estado pleno, nem é um estado que não precise de um alimento, de algo que faça, que movimente dentro de você, né? Então, por isso que eu vim abrir um pouco aqui o meu coração para vocês, falar um pouco da minha experiência como pessoa, de não achar que eu sou racista, mas de repente de não refletir sobre o que eu penso, o que eu falo, né, de como a experiência de pensar em Cristo, de pensar em Jesus, isso me faz uma pessoa melhor a cada dia, né? Digo melhor, não perfeita, em construção, certo? E isso eu precisei desabafar aqui, porque não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil essa experiência que a gente está vivendo e tantas notícias desagradáveis
desagradáveis. Eu tô sendo suave, né? Tô sendo sutil. Tantas notícias difíceis da gente ouvir, de engolir, né? E de elaborar, e de processar tudo isso, de vivenciar com tudo isso. Tá certo? Então é isso, só quis fazer um desabafo. Em outro vídeo eu prometo trazer um pouco mais de leveza e a gente vai seguindo, tá bom? Fique em paz, muita força e fé no coração, tá? Até mais.